Para mim, a maior interação que a gente vai ter na reforma tributária não é apenas tributo, vai ser financeira também e esse processo de tomada de decisão do empresário. E é isso que a gente vai conversar hoje. Então, se você está procurando entender um pouquinho sobre a reforma tributária, esse vídeo é para você. A gente vai explicar não só do ponto de vista legal, operacional, técnico, contábil, mas a gente vai trazer para você, empresário, quais são os principais pontos que você precisa visitar, entender e tomar decisões. Olá pessoal, meu nome é Nico Gadiola, sou proprietário do Grupo Hora, é um escritório contábil que está aqui há mais de 10 anos no mercado, trabalhando sempre com estratégia, inteligência fiscal e contábil, para trazer para vocês as melhores decisões na hora de você entender para onde que a sua empresa quer ir. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova lógica tributária, sobre a reforma tributária e como que ela vai impactar a vida de vocês. Estou aqui com a minha colinha, né, que a equipe passou, e hoje a gente vai chegar no ponto que você precisa sobre a reforma, tá? E é importante a gente entender que a reforma tributária não é mais imposto, não é menos imposto. A gente vai fazer essa contextualização aqui primeiro para você se situar. O que ela vem trazer efetivamente é a troca de alguns tributos. Então, hoje a gente tem o PIS, COFINS, o ISS, o ICMS, o IPI, e a partir de 2027 até o ano de 2032 a gente vai trocar esses tributos. A gente vai sair do PIS, COFINS e IPI e vai para a CBS. E a gente vai sair do ICMS e do ISS e vai para a IBS. Então, dentro desse contexto aqui, que a gente vai pegar todos esses tributos e vai jogar fora e trazer um novo, existe toda uma nova lógica, uma nova forma que está impactando a vida dos contadores, mas que também vai trazer um impacto para a sua vida. E eu vou explicar agora. Esse novo regime vai alterar algumas situações na vida do empresário, dentre elas o regime da não cumulatividade, que é o quê? Você tem tributo que você paga quando você vende, mas quem pagou o tributo do produto que você comprou te deu um crédito. Então, o IBS e a CBS, que são esses tributos, vão trabalhar com o que a gente chama de IVA, que é a margem de valor agregado. Né? É IVA porque é o termo internacional, mas no nosso caso aqui é MVA. É a diferença do que você comprou para o que você vendeu. Então, se eu comprei um produto por R$100 e vendi ele por 150, eu vou pagar agora o meu tributo sobre essa diferença, sobre esses R$50 que eu adicionei nesse produto. Então, é importante vocês entenderem que essa nova sistemática, ela altera a forma como você paga tributo. Se você tem uma margem muito grande, pode ser que você pague mais impostos. Se você tem uma margem muito pequena, pode ser que você pague menos impostos. Se você tem algum benefício fiscal, isso pode impactar efetivamente a sua tributação. Mas no final das contas, um dos princípios fundamentais da reforma tributária é que você não tem alteração nenhuma, que é o princípio da neutralidade. O que você já estava pagando, você continua a pagar. Mas isso não é uma garantia para todos os setores da economia. Ok? E agora a gente vai trazer para vocês principais pontos que você, empresário, precisa observar. Beleza, então o que os empresários precisam observar? Vamos lá. Primeiro, precificação. O imposto passa a incidir do lado de fora. O ICMS tributa por dentro. O ISS tributa por dentro. O COFINS tributa por dentro. Você junta tudo, bota a sua margem e coloca o preço. No caso da reforma tributária, a partir de agora, a CBS e o IBS vão tributar por fora. Você forma o seu preço e depois que você forma o seu preço, você coloca o tributo. Então são coisas diferentes, tá? Então você precisa entender que você não pode vender a mercadoria pelo mesmo preço do ano passado se a gente está num período de transição. O produto que era calculado hoje de um jeito, em 2027, com o início da CBS, ele vai ser calculado de outro, porque o tributo mudou. Esse ano de 2026, o tributo morre. O tributo PIS/COFINS morre. São os últimos momentos, são os últimos dias
dele. E a partir de janeiro nasce a CBS, que já calculam por fora e você precisa ter aí a sua noção de precificação. Por que, Vitor, que você precisa ter noção de precificação? Porque senão o tributo vai consumir o nosso segundo tópico aqui, né? Que é a sua margem de lucro, ok? Então é importante você entender que se você não tem uma gestão de margem adequada, pode ser que o tributo, né, cause o prejuízo contábil para você, o prejuízo financeiro para você. Porque o tributo, querendo ou não, ele é do seu cliente, né? O consumidor do seu produto, do seu serviço, que tem que pagar o tributo dentro da formação do preço. Então, se você não forma preço direito, você perde margem. Terceiro ponto aqui é fornecedor. A gente precisa entender como que o fornecedor de vocês vai se comportar. Porque a gente tem situações onde o fornecedor não vai gerar esse crédito e o seu cálculo do IVA vai ser 100% daquela operação. Então você pode ser onerado dependendo do fornecedor que você comprar. Então precisa de uma gestão da cadeia de suprimento, né? O pessoal chama de supply chain management. Olha que chique. Que você vai precisar entender, construir junto com o seu fornecedor essas relações e até mesmo contratualmente estabelecer esses critérios, tá? Outro ponto importante é que esse fornecedor ele pode mudar de regime de cálculo do IBS e da CBS, se ele for do Simples Nacional, a cada 6 meses, o que é mais um agravante na hora de formar preço e garantir aí a sua lucratividade. Outro ponto aqui é o fluxo de caixa, que a gente precisa entender assim, com o maior nível de clareza possível. O tributo que antes eu fechava um mês e no dia 20 do mês seguinte, 10 dias depois, 15 dias depois, ele me era cobrado, em várias situações, já em 2027, ele vai ser cobrado no momento que você emitir a nota fiscal, que é o que a gente chama de split payment. Nas operações com uma mediação com um administrador de cartão de crédito, né, a Rede, a GetNet, a Cielo, enfim, essas administradoras de cartão vão ser obrigadas a reter o imposto que foi destacado nessa nota e te passar só um líquido desse valor. Então é muito importante você ter um gerenciamento de fluxo de caixa. Por quê? Porque você já vai receber o dinheiro descontado dos tributos. E é por isso que eu falo no começo do vídeo que o maior impacto não vai ser tributário, né? Efetivamente, na minha opinião, é que quando a gente olha para o fluxo de caixa de uma empresa, né, pequena, uma micro pequena empresa, para uma empresa que tem um fluxo de caixa muito apertado, empresas do e-commerce que tem um fluxo de compra e de venda muito intenso, atacadistas, indústria que tem que fazer estoques muito grandes, o que vai acontecer? Você vai ter que comprar e quando você vender, você já vai vender entendendo que você não vai ter o valor integral do que você vendeu de volta para sua conta bancária. Então, isso é muito importante de você entender, porque hoje, de alguma forma, as empresas são financiadas por um tempo com um tributo. Então, eu vendi no dia 1º de maio, ok? Então, eu só vou pagar o imposto dessa nota no dia 20 de junho. Então eu tenho tempo de fazer mais dinheiro com aquele dinheiro que eu recebi no dia 1º de maio. E isso não vai acontecer pós-reforma. No dia 1º de maio, quando você emitir a nota, a pessoa vai lá e vai pagar, por exemplo, com cartão de crédito. A administradora do cartão de crédito, ela não vai te entregar, por exemplo, R$1.000 que está na nota. Ela vai te entregar R$800, R$700, R$900. Depende com o que está aí o sistema de tributação daquela nota do produto, etc. Então, é muito importante vocês entenderem esse ponto, tá? Sempre pensar na precificação, porque essa precificação também precisa verificar esse fluxo de caixa, a necessidade de capital de giro, margem, trabalhar sempre margem, trabalhar o relacionamento com o fornecedor e o fluxo de caixa aí, que é o nosso grande vilão. Beleza? Bom, gente, e aí, vamos lá. O que a gente precisa fazer para a gente trabalhar com antecedência
esse pandemônio que vai acontecer, essa loucura, né? Sei nem se dá pra gente falar em antecedência se nós estamos há meses do início da reforma. Mas foi o que foi disponibilizado pra gente. Primeiro, analise o regime de tributação da empresa, dependendo do produto que você tem, dependendo do negócio que você tem. Em 2027, pode ser que um novo regime de tributação seja mais adequado. A reforma tributária vai mudar o peso de cada um dos regimes de tributação a partir do ano de 2027 para cada perfil de empresa. Então, tem empresas que não eram beneficiadas e vão passar a ser, tem empresas que vão ter redução a partir de 2027 do cálculo do tributo. Tem empresas que vão ser isentas, tem empresas que hoje são isentas e vão começar a ser tributadas. Então é muito importante que a análise do regime, do contexto da empresa, da atividade da empresa, seja feita. O segundo ponto aqui, gente, é mapear a cadeia de fornecedores, tá? A gente vai ter que entender quem é o nosso fornecedor. Se ele é um MEI, se ele é uma empresa de simples, se ele vai gerar crédito ou não pra gente, como que ele está formando esse preço. Então existe toda uma preparação que as grandes empresas estão fazendo, as empresas de médio, pequeno e grande porte também precisam. E aí, ter o planejamento, aqui é o nosso terceiro tópico, ter um planejamento ativo, não reativo. Vamos olhar para o mercado, vamos olhar para o cenário, vamos olhar para a economia, né? Empresas que entram em guerra, empresas que conversam acordos entre países, né? Empresas que estão aí construindo relações, pontes, estados e municípios que trazem posicionamentos. A gente tem alguns estados que estão colocando na base de cálculo do ICMS a CBS, tem estado que não está colocando, isso está virando objetos de discussão. E se for necessário também judicializar, não entendo a lei dessa forma, não compreendo que para o meu negócio isso faça sentido e por aí vai. Então, 3 tópicos rápidos para a gente entender o que a gente precisa fazer antes disso tudo começar. E agora a gente vai para o nosso tópico final. E o nosso tópico final é por que algumas empresas vão sair na frente e outras vão ficar para trás. Que eu acho que é importante aqui entender que enquanto alguns vão chorar, outros vão vender lenço, né, gente? Então vai ser oportunidade para algumas pessoas, vai ser o declínio de outras, tá? Quem vai se dar bem? Primeiro, quem tem clareza sobre número. Se você sabe quanto você vende, quanto você lucra, quanto que o imposto calcula, né? Qual que é o percentual do imposto sobre cada uma das suas vendas, você vai sair na frente, que você vai fazer simplesmente um ajuste matemático na negociação do seu fornecedor ou seu cliente. Tem um contador que conversa sobre estratégia. Claro que você tem um profissional que vai pegar de maneira sistêmica todos os pontos da sua análise, ou seja, da sua precificação. Você foi lá no preço, mudou financeiramente. Tá, e agora tributário? E agora contábil? E meu patrimônio? E equity? Né? Como que a gente vai lidar com isso? Você ter esse profissional é excelente, tá? As empresas que não estão esperando a mudança chegar, porque não vai adiantar você não se antecipar e você ser tributado lá na frente e tentar viver a experiência do novo quando o novo já aconteceu, quando o novo já se torna velho, tá? Então é importante a gente entender isso. E aí, assim, gente, se você não tem esses amparados, assim, essas construções iniciais de antecipação, de formação de preço, se você não tem esses números, é muito complicado você conseguir seguir. Então é importante você parar e pensar, olha, eu tenho essa clareza sobre os números, sobre os tributos, sobre o percentual de influência de cada um deles, eu tenho contadores que me trazem informação, que me trazem essa sistemática aqui, ou não. Então é isso, pessoal. Se esse vídeo foi interessante para vocês, se vocês gostaram, entenderam alguma coisa, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, é só comentar nele. Se vocês precisarem de alguma orientação, né, todos os nossos links estão na descrição desse vídeo. E estamos sempre à disposição para trazer clareza para o mercado, esse é o propósito do Grupo Hora. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Agradeço vocês que ficaram até aqui no final e desejo para vocês uma boa reforma.
Um abraço.